Olá! Primeira aula de modelos atômicos e na aula de hoje vamos falar sobre o importante modelo atômico de Dalton. Antes de falarmos especificamente sobre o modelo de Dalton, convém pensarmos um pouquinho sobre dois conceitos estruturantes em ciências e em química, portanto. São eles o conceito de matéria, conforme já está aparecendo na lousa, e o conceito de transformação. Vamos à matéria. Do que será que ela é feita? O que vem a ser matéria? Será que a matéria é contínua ou descontínua? Imaginem uma linha contínua, portanto, conforme a que está aparecendo na lousa, para representar um conceito de matéria, onde eu imagino que ela pode ser infinitamente dividida sem que se chegue a uma unidade final indivisível. Justamente o contrário de se acreditar que a matéria é descontínua, ou seja, eu posso até lhe dividir cada vez mais em pedaços menores, porém chegaria um momento em que eu não poderia dividir mais esse pedacinho. O conceito de transformação é igualmente importante e vai acompanhar a humanidade aí, vem acompanhando a humanidade, na verdade, há muito tempo. Vamos dar uma olhadinha lá na Grécia Antiga, desde o século VI a.C., e duas correntes filosóficas muito importantes que dialogavam com esses dois conceitos. Temos, conforme está aparecendo na lousa, Heráclito de Éfeso, um importante pensador que dizia que não se pode banhar duas vezes no mesmo rio. Essa é uma frase emblemática dentre tantas frases atribuídas a Heráclito de Éfeso. E no caso, ela costuma ser interpretada com a ideia de que tudo está em constante transformação, de que tudo flui e nada permanece. Justamente a imagem que ele escolheu para representar isso, a imagem de um rio que está constantemente fluindo. Por outro lado, mais ou menos nessa época, séculos V e IV a.C., temos uma outra corrente filosófica encabeçada por Leucipo e Demócrito de Abdera, principalmente, que acreditava em várias coisas, entre elas que a matéria seria descontínua. Ou seja, essa conclusão eles chegaram apenas pensando, sem recorrer a nenhuma experimentação. E que ao contrário do que Heráclito dizia, tudo é composto por pequenas partículas indivisíveis e indestrutíveis, e que tais partículas permaneceriam então e se recombinariam, unindo-se e desunindo-se e formando tudo o que existe. Bom, acho que todo mundo já sacou que essa partícula acabou sendo chamada por Demócrito de átomo, justamente porque a palavra átomo é a formação do prefixo a, que significa não, e da palavra tomo, que até hoje significa parte, como partes de uma enciclopédia, tomo 1, tomo 2 e assim por diante. Aquilo que não tem parte é indivisível, tanto que até hoje, no grego moderno, a palavra átomo existe e ela significa indivíduo, ou seja, aquele que não pode ser dividido. Pois bem, muitos acreditam então a Demócrito, o modelo atômico, porém isso não é verdade, pois tal proposição se valeu apenas do intelecto, sem se recorrer a qualquer tipo de experimentação, que é uma condição sem a qual não se pode acreditar que algo seja um modelo científico ultimamente. Esse modelo vai surgir mais de 2000 anos depois para tentar explicar duas leis formuladas lá nos séculos 18 e 19. A primeira delas, atribuída a Antoine Lavoisier, considerado por muitos o pai da química, que é a lei da conservação das massas, que diz que em um sistema fechado a massa não se altera. Vejam, Lavoisier tinha uns laboratórios mais bem aparelhados, digamos assim, da Europa. Ele testou várias reações até poder dizer, então, que no sistema fechado a massa não se altera. Mas ele tem que estar fechado, não pode escapar nada. Por exemplo, o planeta Terra, a grosso modo, pode ser considerado um sistema fechado, uma vez que o que escapou de massa foi pouquíssimo. Alguns satélites, lixo espacial, massas praticamente muito pequenas em relação ao restante. De modo que a população pode ter aumentado muito, as cidades podem ter aumentado, porém pela recombinação da mesma massa que aqui já estava.
Outra lei importantíssima dessa época, que é atribuída ao Proust, é a lei das proporções constantes, que diz que uma substância composta é formada por substâncias simples, unidas sempre na mesma proporção em massa. Acho que ficou um pouquinho complicado, né? Vamos a um exemplo numérico para facilitar bastante. Eu escolhi então a reação de decomposição da amônia ou gás amoníaco nas substâncias nitrogênio e hidrogênio. Dê uma olhada na tabelinha que está aparecendo na lousa. Imagine que eu faça esse experimento partindo de 34 gramas de gás amoníaco ou amônia e obtendo, são dados experimentais, obviamente não dá para deduzir apenas pelo nome das substâncias, obtendo-se 28 gramas de nitrogênio e 6 gramas de hidrogênio. Vejam, aí já dá para se comprovar a lei da conservação das massas ou a lei de Lavoisier, uma vez que a soma das massas dos produtos, 28 mais 6, é exatamente igual à massa do reagente, 34 gramas. Agora imagine que num outro experimento eu parta de 68 gramas de amônia. Quanto será que eu vou obter de gás nitrogênio? Bom, deu para escutar daqui muita gente dizendo, Wagner, obviamente 56 gramas. Se eu partir do dobro, eu vou obter o dobro de nitrogênio, 56, e vou obter o dobro também de hidrogênio, 12 gramas. Está certo porque você já tem incorporada essa lei das proporções constantes. Eu poderia dizer que nessa reação, a proporção entre as substâncias amônia, nitrogênio e hidrogênio é de 17 gramas para 14 gramas para 3 gramas, dividindo o primeiro conjunto de dados por 2 para ficar com os menores números inteiros. Bom, vamos ver se vocês entenderam mesmo. Imagine que eu faça esse mesmo experimento e obtenha 30 gramas de gás hidrogênio. Quantos gramas será que eu teria obtido então, eu iria obter de gás nitrogênio? É só aplicarmos a questão da proporção. Se em relação ao primeiro experimento eu usei 5 vezes a massa, ou melhor, obtive 5 vezes a massa de hidrogênio, 6 vezes 5, 30, eu vou obter 5 vezes também a massa de nitrogênio, ou seja, 5 vezes 28, 140 gramas. E, portanto, eu devo ter partido de 5 vezes 34. Ou então basta também somar as massas dos produtos, aplicar a lei da conservação das massas ou a lei de Lavoisier, chegando então à massa inicial de 170 gramas. Bom, pois bem, agora, isso é fácil de ser entendido, hoje para nós principalmente, porém como explicar isso? Por que essas proporções se mantêm? Lá no século XVIII, então, o John, na verdade, no comecinho do século XIX, o inglês John Dalton, ou Dalton, como muita gente diz, vai retomar o conceito de átomo formulado pelos gregos para explicar as leis de Lavoisier e Proust. Vejam bem, o conceito vai ser retomado, porém não vai ser idêntico. Para os gregos existiriam até átomos da alma, átomos que iriam ser transferidos conforme você olhasse para alguma coisa, obviamente, átomos de formatos diferentes, de rugosidades diferentes. Dalton ele vai saber selecionar exatamente aquilo que vai ser importante para explicar essas leis. E como existe essa ligação com dados experimentais, podemos dizer que esse, finalmente, agora é um modelo científico. Ou seja, ele é baseado em experimentação e, como todo modelo científico, ele é a simplificação. Como assim simplificação? Vamos ao modelo, então, atômico de Dalton, 1803, segundo alguns autores 1808, comecinho do século XIX. O átomo é visto, é proposto por Dalton como uma bolinha maciça e indivisível. Existiriam, então, vários tipos de átomos, cada um dos tipos sendo chamados de elementos, justamente para darem conta da grande diversidade de materiais presentes na natureza. E esse conceito explicaria as leis de Lavoisier e Proust. Vamos ver por quê. Vamos retomar então aquela mesma reação química, a decomposição da amônia em nitrogênio e hidrogênio. Hoje sabemos que a amônia tem fórmula NH3, nitrogênio fórmula N2 e hidrogênio H2. Porém, vejam na equação que eu coloquei na lousa que aparecem números na frente de duas substâncias, 2 de NH3, formando aqui a setinha, que representa transformação química, esse conceito estruturante importantíssimo em ciência,
formando então N2 mais 3 de H2. Por que isso? Olha só, eu fiz um desenhozinho para deixar um pouco mais claro. O que significa 2 de NH3? Significa duas moléculas de uma substância que é formada por um átomo do elemento nitrogênio, que eu representei com uma bolinha preta aí na lousa, ligado a 3 átomos do elemento hidrogênio, que eu representei por bolinhas amarelas. Não se preocupem com a geometria. Iremos aprender lá na frente que o nitrogênio está como se fosse no topo de uma piramidezinha, mas não se preocupem com isso neste momento. Bom, vamos lá então. 2NH3 é um NH3 e outro NH3. Essas bolinhas agora, então, na transformação química, irão se recombinar, formando o gás nitrogênio, que tem fórmula N2, irão formar o hidrogênio, H2. Por isso são 6 bolinhas de H, 6 bolinhas amarelas. Irão ser formadas, então, 3 moléculas de H2. Atenção! Olha só, as bolinhas se recombinam e antes elas estavam formando 2 moléculas de NH3, agora estão formando uma molécula de N2, bolona preta com bolona preta, e 3 moléculazinhas do gás hidrogênio, bolinhas amarelas ligadas a bolinhas amarelas. Bom, notem que o NH3 é uma substância composta ou composto, uma vez que ela é formada por átomos de diferentes elementos químicos. Já as substâncias nitrogênio e hidrogênio são substâncias simples, pois suas moléculas são formadas por átomos de um mesmo elemento químico. Anotem aí conceitos muito importantes. Vamos a um segundo exemplozinho para ver se fica um pouco mais clara essa questão de como que o resgate do modelo atômico, o resgate do conceito de átomo por Dalton, irá explicar então a lei da conservação das massas, uma vez que as bolinhas apenas irão se recombinar, não aumentando nem diminuindo, e também irá explicar as proporções em massa, uma vez que as substâncias, sabemos agora, têm fórmulas próprias, algumas mais pesadas e outras mais leves, daí as proporções verificadas experimentalmente. Bom, vamos lá. Na alta atmosfera, o oxigênio pode se transformar no gás ozônio. Porém, o oxigênio, como todos sabem, hoje, obviamente, possui fórmula O2, enquanto o ozônio possui fórmula O3. Como é que pode O2 se transformar em O3? Vamos ver a equação então aí. 3 de O2, obviamente, 3 moléculas de O2, transformando-se em 2 moléculas de O3. Vamos ao desenhozinho de novo. Estou representando com bolinhas vermelhas o elemento oxigênio. Vemos então aí na lousa 3 moléculas de O2. Chamamos de molécula a menor quantidade que caracteriza a substância. E o conceito é um tanto complicado, não é tudo que é molécula, mas no momento podemos ficar com essa definição. Então 3O2 é um O2, mais outro O2, mais outro O2. Essas bolinhas irão se recombinar, esses átomos irão se recombinar, formando 2 moléculas de A3. Atenção! Olha lá, recombinaram-se, formando as bolinhas, ou melhor, as moléculas de O3. O O3, que no caso é angular, não é linear, mas novamente não se preocupem com isso nesse momento. Bom, O2 e O3 são substâncias simples, assim como nitrogênio e hidrogênio da lousa anterior. E como no caso eles são substâncias simples do mesmo elemento químico, eles são chamados de alótropos. Isso acontece muito pouco. Outro exemplo é o carbono, que existe na natureza, o carbono grafite e o carbono diamante, e outros 2 elementos que não costumam aparecer muito nas questões de ensino médio, de vestibular. O enxofre, existe o enxofre rômbico e o monoclínico, e o fósforo branco de fórmula P4, e fósforo vermelho, que é uma fórmula polimérica, vários átomos de fósforo ligados entre si. Porém, isso não é o mais importante da aula de hoje. Vamos lá a mais alguns exemplos. Agora eu vou pedir então para vocês balancearem a equação química que está aparecendo na lousa, que mostra o monóxido de nitrogênio reagindo com oxigênio e formando o dióxido de nitrogênio. Vejam, se somarmos os átomos de oxigênio, vamos ver que antes, como reagentes, antes da seta, temos 3 átomos, O mais O2. E no final temos 2. Então essa reação não está balanceada, ela não vai ser coerente com a lei da conservação das massas. Temos então que colocar alguns coeficientes na frente de algumas substâncias
para que essa conservação das massas se verifique. Aquilo que vocês costumam falar, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Chegaram a uma conclusão já? Vamos ver aí então, ó. É só colocar o número 2 na frente do NO e 2 na frente do NO2. Vou falar um pouquinho mais sobre balanceamento, mas também não é o enfoque da aula. Vejam, eu tinha um nitrogênio antes, um depois. Porém, se eu deixasse 1 e 1, não dava certo, como vimos. A gente tenta o dobro, então, 2 e 2. Na hora que fizemos isso, ficamos então com 4 oxigênios antes da seta, como reagentes, e 4 lá no final. Vamos aos desenhozinhos. Vou representar os reagentes, 2 moléculas de NO e uma molécula de O2. Então, a bolinha verde está representando o elemento nitrogênio e a vermelha, oxigênio. Olha só, coloquei um tracejado para mostrar o que significa essa equação, que mostra como era antes, como era depois, separado por uma seta desse jeitinho que está aí. Não vamos colocar dupla seta, igual, nada disso. É um conceito importante em química que significa transformação. Vamos lá então. Essas bolinhas, esses átomos desses elementos, irão se recombinar, formando as 2 moléculas de NO2. Vamos lá. Olha só que legal. Então, os mesmos átomos se recombinaram, formando agora NO2 mais NO2. Ou seja, a lei de Lavoisier, conservação das massas, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E como essas moléculas têm massas diferentes, podemos determinar em laboratório as proporções em massa. Um último exemplozinho, porém antes disso é bastante importante dizer que na hora que vamos balancear uma equação, temos que usar os menores números inteiros, ok? Então, eu usei aí 2 e 1 e 2, não poderia usar o dobro, 4, 2 e 4. Eu estaria obedecendo à conservação das massas, porém o conceito é menores números inteiros. Dito isso, agora sim, vamos ao último exemplo da aula, equação de combustão do metano, CH4 mais O2, dando CO2 e água. Como que podemos balancear? Vamos lá. Carbono, tá certo, temos um carbono antes, lá na molécula CH4, e um carbono depois na molécula CO2. Porém, hidrogênio, temos 4 hidrogênios na molécula de CH4 e 2 na molécula de água. O que a gente faz então? Basta colocar o número 2 na frente da água. Eu sugiro que jamais comecem por um elemento que aparece em mais de uma substância do mesmo lado, reagentes ou produtos, que é o caso do oxigênio. Bom, vamos lá então. Resolvemos o hidrogênio, agora sim pensamos no oxigênio. Após a seta, temos 2 oxigênios, 2 átomos de oxigênio presentes lá no CO2, mais 2 átomos nas 2 águas, total 4. E lá nos reagentes, o oxigênio aparece apenas no O2, tem 2 oxigênios. Para dar 4, novamente colocamos o número 2. Agora sim, essa equação está balanceada. De novo, menores números inteiros. Vamos ao desenhozinho, representando então uma molécula de CH4 e 2 moléculas de oxigênio. O carbono representado pela bola preta, os hidrogênios bolinha branca e os oxigênios bolinhas vermelhas. Coloquei o tracejado de novo para entendermos direitinho que a equação mostra apenas como era e como vai ficar. Mas vejam, por consequência da recombinação dos mesmos átomos dos elementos. Não aumenta nem diminui átomo de elemento nenhum. Vamos lá então a animação. Atenção! Olha só que legal. Os átomos se recombinaram, formando uma molécula de CO2 ao centro, que é linear, com carbono no meio, porém não se preocupem com essa questão no momento. E as 2 moléculazinhas de água, uma molécula lá em cima, parecendo a cabecinha do Mickey, e outra molécula lá embaixo. Bom, é importante dizer que quando o coeficiente é 1, podemos escrever 1CH4 ou deixarmos como está, em branco, está certo? Bom, se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo, é uma forma de divulgar o canal e fazer esses vídeos chegar a mais pessoas. Fiz também uma tarefazinha muito simples que está na descrição do vídeo, 5 testezinhos bem legais. Na próxima aula vamos falar de mais 2 modelos atômicos. Por hoje é só. Obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau!